Deus simplesmente o expulsou do paraíso, porque o paraíso ali, aquele local, era um local de santidade. Era um local onde a Bíblia diz que Deus descia. Você já pensou o que é isso? Deus soberano, Criador dos céus e da terra, descia todos os dias. A Bíblia diz que ele descia ao fim da tarde para bater um papo com aquele casal. Para conversar com a sua criatura. A imagem e semelhança dele, algo tremendo que ele criou, a sua imagem e semelhança. Então Deus tinha intimidade ali com aquele casal. Deus conhecia todas as coisas, Deus sabia tudo o que estava acontecendo ali, mas Deus fazia questão de descer. E ia lá e se encontrava com aquele casal. E passeava ali por aquele jardim. E perguntava provavelmente a Adão e a Eva, como é que estão as coisas aqui, está tudo bem? Como é que está a plantação? Vocês estão se alimentando? Deus sabia de tudo, porque ele é soberano. Mas ele fazia questão de ter uma intimidade com aquele casal. Então quando eles pecaram, Deus o que fez? Deu a eles uma segunda chance. Expulsou, é claro, do paraíso. Porque o paraíso era o lugar de encontro com Deus. Então Deus o expulsou do paraíso ali, para dar a eles uma segunda chance. Então Deus deu a Adão uma segunda chance. Deus deu a Abraão, que sendo de 100 anos, uma segunda chance. De 100 anos. Para mim e para você é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele disse para Abraão, que quase 100 anos, você vai gerar um filho. Para Sara, você vai ter um filho. Daqui um ano você terá um filho. Deus deu àquele casal uma segunda chance, amados. Porque Ele é Deus que dá e concede segunda chance. Deus disse a José que ele foi vendido como escravo. Todos nós conhecemos a história de José. Todos nós sabemos o que aconteceu com aquele jovem. Mas a Bíblia diz que José foi vendido pelos seus irmãos e ele tornou-se poderoso. Os seus irmãos o reconheceram como homem, depois de Faraó, o homem mais poderoso do Egito. Por quê? Deus deu a José uma segunda chance. Seus irmãos o lançaram no poço para ser morto, depois foi vendido como escravo, depois foi para a prisão, mas Deus mostrou a Satanás e a todo o inferno que ele é um Deus de segunda chance, que ele é um Deus de recomeço, e que ele podia fazer da vida de José uma vida que aos olhos dos outros, uma vida de derrota, uma vida de vitória. Aleluia! Foi isso que ele fez com a vida daquele jovem. Todos nós conhecemos a história de José e o que aconteceu na sua vida. Moisés, amados, que foi esquecido no deserto, foi levantado como líder de mais de 3 milhões de pessoas. Deus é um Deus de segundas chances. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então são tantas situações, queridos, que parecem sem solução. Tantas situações que para mim e para você parece que não tem solução. Se nós formos olhar com os nossos olhos físicos, nós veremos que não tem solução. Que solução vai ter nisso aí? Quando você olha um homem assassino, criminoso, na cadeia, você fala, isso aí não tem solução, isso aí vai morrer, vai apodrecer na cadeia. Esse é o nosso pensamento, muitas vezes nós pensamos isso. Mas Deus, dentro da cadeia, envia alguém lá para pregar o evangelho para aquela pessoa, ele se converte, tem um encontro com Deus, e ali ele começa a pregar o evangelho dentro daquele lugar. Mesmo que seja uma prisão perpétua para ele. Pode ser uma prisão condenado à morte, não importa. Deus é um Deus de recomeço. Mesmo dentro da prisão, Deus vai dar chance àquela pessoa de ganhar almas para o reino dele. Amém. Mesmo que ele vá morrer, ou mesmo que ele vai passar toda a sua vida dentro da prisão, mas ele vai passar ganhando almas para Jesus. Então o galardão dele lá no céu vai ser tremendo. Amém? Para mim e para você, parece que não tem chance, mas Deus é um Deus de recomeço. Aleluia. Então nós temos que considerar, amados, algumas verdades para ver o fim se converter em começo. Primeira consideração: Deus não depende das circunstâncias para cumprir as suas promessas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não depende das suas circunstâncias para cumprir as promessas da sua vida. Não importa o que você esteja passando, Deus não depende das circunstâncias para fazer serem cumpridas as promessas dele na sua vida. O que Deus tem para fazer em você, Ele vai fazer. Há uma frase que diz muito aí fora: quem tem promessa não morre. Amém? Quem tem promessa aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Eu tenho promessa, você tem promessa.
Então, se você tem promessa, acredite numa coisa, creia em algo que eu vou te dizer. Você não morrerá sem antes Deus cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Deus não depende das circunstâncias, amados, para fazer ser cumpridas as suas promessas. Em Romanos capítulo 4, versículo 18 a versículo 20. Aleluia. Eu vou pedir o presbítero Charles que abra, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20. Nós vamos ver nesse texto que foi assim com Abraão. Ele considerou a sua velhice, a velhice de Sara, mas ainda assim não duvidou de que Deus era poderoso para fazer ser cumprida a promessa. Romanos capítulo 4, versículo 18 até o versículo 20. Lê, por favor, presbítero. Amém. 4:8. 4:18. 4:18 a 20. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, o qual a esperança que creu contra Aleluia. a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Glória a Deus. Até o 20. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Aleluia. E não duvidou das promessas de Deus com incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou de que Deus era poderoso para fazer ser cumprida a promessa. Apesar da sua avançada idade, ele creu na promessa que Deus lhe fez. Amém. Amém? Amém. Apesar da sua idade, ele creu na promessa que Deus tinha feito a ele. Para mim e para você, para os olhos humanos, era impossível. Mas para Deus, tudo, absolutamente tudo é possível. Aleluia. Todas as coisas para Deus é possível. Amém? Amém. O possível você faz. O impossível, deixa Deus fazer por você. Diga para o pessoa ao seu lado. O possível você pode fazer. O impossível deixa que Deus faz. Aleluia. Segunda consideração, amado, que nós vemos aqui nesse texto. As adversidades podem mudar o curso da nossa vida para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. As adversidades podem mudar o curso da sua vida para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Amém? As adversidades podem acontecer isso com a nossa vida, mas o propósito de Deus, aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele tem que cumprir na sua vida, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 45, versículo 4 ao versículo 8. Eu vou ler. Gênesis 45, 4 e 8 diz assim. Olha só esse texto. E disse Josué a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As adversidades podem mudar o curso da nossa vida para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. Foi assim com José. Ao amado se revelar para seus irmãos no Egito, estava claro para ele que o próprio Deus permitiu toda a tragédia que o levou a fim de cumprir o seu propósito em sua vida. E é importante, amados, é muito importante aceitar a soberania de Deus, porque Ele faz o que for preciso para que entremos no propósito que Ele tem em nossas vidas. Outra coisa, é bom lembrar que do texto de Romanos 2:2 diz assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Todas as coisas, todas, sem exceção, diz a Bíblia lá em Filipenses que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus. As adversidades podem mudar o curso da nossa vida para que o propósito de Deus seja cumprido em nós. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não responde o chamado da dor. Deus não responde o chamado da dor, mas Ele responde ao chamado da busca. mas Ele responde ao chamado da busca. Você entendeu o que
você disse?